Fala galera investidora, beleza? Tô aí agora trazendo mais um vídeo pro canal, mais um resumo de um relatório de um ativo. E se você investe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já habilita aí as notificações para não perder as novidades. E assiste o vídeo até o final, porque eu posso estar trazendo informações que não estão nem no próprio relatório. E já aproveita também, e deixa a sugestão de vocês aí de qual ativo vocês gostariam que eu tivesse fazendo análise. Valeu, galera. Fala, galera, beleza? Ó, a parada é a seguinte, dando continuidade a essa série de vídeo aí, hoje a gente vai falar de como analisar um fundo imobiliário de papel. Então, o que aconteceu? Se você olhar aqui, os dois primeiros slides vão ser basicamente parecido com o vídeo anterior, que foi como analisar um fundo de imobiliário de tijolo. Por quê? Porque as informações iniciais, né? O que a gente tem que ver inicialmente é basicamente parecido, né? É igual, basicamente não, é igual. Muda algumas particularidades. Então, aqui, se você ver, eu adicionei aqui, ó, uma linha só, que seriam sites das securitizadoras. Então, assim, para a gente começar, quando você quiser ver informações de fundo de papel, você pode achar essas informações no mesmo lugar que tu acha informações de fundos de tijolos, porque são sites que trazem informações de fundos imobiliários. Então, esse Investidor 10, Fundo Explorer, Status Invest, Mundo FI, Clube FI, FII.com, né? Como eu já falei no vídeo anterior, alguns são pagos, mas a maioria libera funcionalidades que dá para avaliar. E aí, como é fundo de papel, que a gente já fala hoje, eu adicionei essa outra informação aqui, ó, site das securitizadoras, porque é um ponto que tem de diferente, né? Como o fundo de papel aí tá vinculado a um CRI ou um CRA, geralmente nos relatórios gerencial vem lá o númerozinho, o código dessa emissão que a securitizadora fez. E aí você pega o nome da securitizadora e esse código, e aí você vai ter muito mais informação sobre esse CRI do que você teria só olhando o relatório do gestor. Então fica aí essa dica aí, ó. Fundo de papel, vai no site da securitizadora se você quiser saber mais informação sobre essa emissão aí, beleza? E aí, conforme eu estava falando antes, coloquei inclusive a observação aqui, ó, igual ao fundo de tijolo, né? Quando você for analisar um fundo de papel, você vai ter que basicamente olhar para as informações principais, que é igual ao do fundo de tijolo, que seriam esses nove aqui, que eu coloquei aqui. Que aí no mas só tirando, mudando só a vacância no caso, né? Porque lá vai ser inadimplência. Então, valor patrimonial, liquidez, PSOBVP, quantidade de ativos, dívida total, histórico do valor da cota, o yield e a rentabilidade, você vai olhar. Entendeu? Então, eu não vou repetir o que cada um desse aqui é aqui nesse vídeo do fundo de papel, porque eu já falei no vídeo de fundo de tijolo. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse outro vídeo. E no final desse vídeo aqui também eu vou colocar lá na tela final para vocês clicarem direto para vocês irem no outro vídeo se quiserem saber mais sobre cada um desses indicadores aqui detalhado, beleza? Aí nesse vídeo aqui eu vou focar só na diferença nos indicadores que são próprios de fundo de papel. Então vamos lá, sem mais delongas. Quantidade de ativos no fundo de papel, né? Aí a gente pode estar falando de CRI ou CRA. E o que acontece? Quando você olha para o fundo de tijolo e você fala de um valor patrimonial, a quantidade de ativo é importante, né? Você olha logo, quantos ativos tem dentro daquele fundo de tijolo ali, quantos imóveis ele tem. No fundo de papel, não é diferente, né? Você tem que olhar e o fundo tem que ser um fundo robusto, né? Você tem que olhar para ele e ver, e aí? Beleza, o patrimônio dele é X, mas quantos CRIs ele tem? Quantos CRA ele tem, né? E, e não considera só a quantidade, mas também a qualidade. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é um ponto, né? Não entrar num fundo de papel magrinho, né? E que sempre está com problema. Ele tem que ser robusto, ele tem que ter uma quantidade considerável de ativos.
Segmento do ativo é uma outra coisa que você precisa olhar no fundo de papel, né? Assim como em fundo de tijolos, ele tem vários segmentos, o fundo de papel também tem vários segmentos, né? As empresas que que fazem esse contrato com a securitizadora, elas são de algum ramo, né? Aí o exemplo, e geralmente isso vem no relatório do gestor, né? Ele diz de onde é de, é, de onde esse CRE é oriundo, né? Ele diz lá a securitizadora, quando foi emissão, tudo mais, e ele diz o que que é. Se é um shopping, se é uma indústria, se é, sei lá, uma empresa de ramo X. Então a ideia é diversificar. Assim como como você diversifica nos seus investimentos, você não pode entrar num fundo imobiliário de papel que, sei lá, 80% dele é do mesmo segmento. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que 80% desses fundos aí, de um CR desse da vida aí, de um fundo desse aí, o CR dele fosse 90% de shopping, por exemplo. Aí pensa no período de pandemia que os shoppings todos ficaram ruins. Quer dizer, o fundo toma um prejuízo grande, né? Você toma um prejuízo grande. Então a ideia é que quando você entrar no fundo de papel, você olhe no portfólio lá do fundo a quem esses CRIs pertencem, né? A que segmento esses CRIs pertencem. Justamente para não ficar vendido. Então tem que diversificar também. Tem que olhar para os CRIs e ver se está diversificado no fundo. Isso aqui é outro ponto importantíssimo quando a gente fala de fundo de papel, né? Que é o duration, né? O duration é basicamente o tempo que você levaria para ter o retorno do seu investimento, né? Então, temos duas vertentes, né? Eu vou falar basicamente da que eu acredito que a galera goste mais, né? Que é o que tem a mais segurança. Quanto menor o duration, mais segurança você tem. Então, mais rápido você tem um retorno. Isso também implica em quanto menor o duration, basicamente também a sua rentabilidade é um pouco menor, traz um pouco mais de segurança. Quanto maior o duration, significa também que você se expõe ao maior risco, né? Quanto maior for o tempo de duração para você ter o retorno do seu investimento, pode acontecer muita coisa nesse meio de caminho aí. Inclusive inadimplência, né? A empresa parar de pagar. Então, assim, mas também a rentabilidade é maior. Então, tem dois perfis aí de, de investimento, né? E de investidor também. O seu perfil de investidor vai dizer muito de que tipo de fundo de papel você está procurando, né? Se você está procurando um fundo que é, não pague tanto, a rentabilidade dele não é tão alta, mas é um fundo seguro, tá lá sempre pingadinho e tá sempre bem lá. Ou um cara que é totalmente volátil, né? É mais longo, e que porém tem risco de a qualquer momento não te pagar, mas a rentabilidade dele é maior. Então o duration é isso. Então você tem que observar qual é o duration do seu fundo de papel, né? E principalmente o que você está procurando como produto, como o que você quer comprar, né? Outro ponto importante para você olhar, o spread, né? E geralmente vem nos relatórios de fundo de papel, nos relatórios que se prezem, claro, e o gestor bota muito claro lá, né? Tipo, todos os CRIs dessa carteira aqui, todos os CRAs aqui, ou todos os ativos dessa carteira aqui, tem uma média de spread de IPCA mais 6, IPCA mais 7, né? Que é a média de remuneração ali que esse cara gera, que esses ativos estão gerando, né? Então, assim, bate o olho nessa informação e o ideal é que você tenha um spread de pelo menos IPCA mais 7, né? IPCA mais 8. E tem muito fundo de papel assim com uma rentabilidade assim, né? Com um spread desse valor. Então dá uma procuradinha com calma que você vai achar, mas o ideal é isso. Rapidão, galera. Não esquece de se inscrever no canal e acionar a notificação. Valeu! Uma outra coisa que é uma particularidade aí do fundo de papel é o tipo de pagamento, né? E isso também vai muito com relação
tipo de investidor que você quer, né? O seu plano de investimento, no caso, e de retorno, né? Porque tem CRI, dependendo do contrato, na verdade, que é feito com a securitizadora, né? E nessa emissão, tem CRI que paga mensal, tem CRI que paga anual, trimestral, né? Então é um ponto para você observar e para você considerar de acordo com a tua estratégia, né? Então, ver o tipo de pagamento, né? A periodicidade do pagamento. E não menos importante é o indicador LTV, né? Ele tá até meio que vinculado com o rating, né? E o que o LTV fala pra gente, né? Ele fala o quanto o fundo, né, tá exposto corre risco, né? Nesse sentido de exposição a um determinado ativo da carteira dele, né? Então, o ideal é claro que, vamos falar sério, né? No mundo perfeito, não tem como todos os ativos da carteira, ou mais da metade, tá com LTV abaixo de 30%, vamos supor. Geralmente a carteira é toda diversificada e os ativos vão caindo em várias faixas de LTV. E assim, LTV acima de 80% já é um LTV arriscado, né? É um tipo de posição para o fundo com relação àquele investimento ser arriscado, com aquele ativo ser arriscado. Então não existe esse mundo perfeito, né? Vai ter sempre a galera dividida nesses range aí de porcentagem. Então, assim, se fosse dar uma dica, é você olhar um fundo de papel em que os ativos, sei lá, é, no máximo 20%, 25% chorando dos ativos dele estejam no range de 80% de LTV, né? Que seria o range perigoso. E o restante para baixo diluído, né? Seria o ideal. E aí o rating, ele é meio que vinculado a isso, né? Quando você olha esses ativos na carteira lá e vê o nível de exposição que ele está tendo pelo indicador LTV, você também tem a oportunidade de ver, opa, tá tendo muita exposição aqui, mas qual o crédito desse cara? Vamos ver se esse LTV compensa, porque de repente tem uma galera lá na faixa de 80%, no caso que seria arriscado, mas vamos ver se a qualidade desse crédito, porque o rating está ligado a isso, a qualidade do crédito, né? E aí, se não me falha a memória, vai da letra C até a letra AAA. Aí, geralmente, a letra menos A até a AAA é bom crédito, né? Um crédito bom para um crédito excelente. Então, procure fundo de papel em que o CRIs ali, a emissão no caso, né? O CRI em si, ele esteja com a qualidade de crédito pelo menos a menos, né? Que é onde começa a ser bom para cima, até AAA. É o ideal. LTV baixo e qualidade de crédito AAA. E aí, com as considerações finais, sempre verifique se é um fundo robusto, olhe o histórico, foi a mesma recomendação que eu dei lá com relação ao fundo de tijolo, né? Tem bom patrimônio, está vinculado àquelas coisas que eu já expliquei. Quantos ativos, e aí aqui, falando aqui desse fundo de papel, CRI ou CRA, está diversificado? Tem muita inadimplência? Porque ele não pode ter inadimplência, né? O que a gente cansa de ver por aí é fundo inadimplente. Por quê? Porque a qualidade de crédito é baixa, o ramo da empresa lá que solicitou para a securitizadora lá a grana e gerou esse CRI aí não é muito bom, não é uma empresa que está muito bem das pernas, ela não consegue pagar para a securitizadora, aí vai gerando essa inadimplência, né? O que é ruim. Mas, se isso acontecer, a inadimplência está controlada, porque ela tem que estar controlada, ela não pode ter um descontrole, né? A gestão do fundo faz uma boa negociação com os inadimplentes, você pega um monte de fundo imobiliário aí que o gestor não é muito claro no relatório dele, né? Porém, em outros fundos, você vê o gestor falando que com relação a esse fundo que está inadimplente, estamos renegociando, vamos aumentar o prazo do contrato, vamos colocar juros X para quando a empresa começar a pagar de novo. Aí quer dizer, ele está trabalhando para tá tirando esse prejuízo de inadimplência, né? Então fica de olho nisso.
Inadimplência controlada e negociação com relação à inadimplência. Tem bom spread e bom duration, que foi o que eu expliquei, né? A taxa lá a taxa média de juros lá dos ativos lá e o tempo de retorno. A qualidade do crédito é boa? Lembre-se sempre, menos A para AAA. Qualidade de crédito nos ativos do fundo. Se você vai investir, não esquece de diversificar.